hoje nós estamos no segundo dia do nosso circuito digital. Já realizamos vários painéis na data de hoje. Falamos de um evento importantíssimo, que é o uso do satélite, com o Coronel Vital e o Valdemar Paradés, que é membro efetivo da nossa comissão, e o pessoal do INPI, né? INPE, aliás, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. E agora nós vamos falar, né, no próximo painel, nós vamos falar sobre o processo judicial eletrônico, que é uma coisa meio complicada aqui, pelo menos no Brasil, porque existem vários sistemas sendo utilizados, né? Nós temos o sistema mensagem num tribunal, um outro sistema em outro tribunal, e recentemente nós tivemos um problema aqui no uso do processo judicial eletrônico em São Paulo com a adoção de um novo plugin, então houve uma confusão, e estamos recebendo aqui, por conta disso, o nosso querido Marcassini, né, que conhece bastante sobre o processo judicial eletrônico, e dois novatos no processo, né, que usaram sempre o processo físico, não é isso? Com o professor Simarte e o Sintra, que está aqui, Sintra Zarif, conosco. E quando eu digo assim, dois novatos, é porque nós temos aqui um choque, né, entre o uso do processo judicial eletrônico, que já está com um problema, e aqueles que sempre utilizaram o processo físico, né, e a sua adaptação, sua migração para esse meio. Vamos começar aqui com o Marcassini. Marcassini, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, Vitor. Obrigado pelo convite mais uma vez aqui. É sempre um prazer estar aqui na casa, falando de alguma coisa. Marcassini, vamos fazer uma revisão aí do processo judicial eletrônico, a ponte, desde a época que foi colocado aqui em São Paulo, pelo menos, né? Você participou comigo recentemente aí numas reuniões do Tribunal de Justiça, né? Com relação ao plugin. Vamos lá, coloque o assunto em dia. Bom, nós temos aí uma série de idas e vindas, né? Se formos retomar aí o histórico que eu participei, né? Não sei se a gente pode chamar de história, porque eu já estava vivo, já estava participando disso, mas há uma história aí longa, né, de informatização, cheia de idas e vindas, né? De certo modo, isso é esperado, porque ninguém, afinal de contas, fez isso antes, né? Informatizar as coisas é uma novidade aí desses últimos 20, 30 anos, e, sem dúvida, informatizar um processo judicial é algo que envolveria caminhos diferentes, e é justamente essa sempre foi a postura nossa aqui na OAB, quando participava de comissões e discutíamos essas questões junto ao Poder Judiciário, é que a tecnologia pode até ser exata, não é? Há quem desconfie que informática não é bem uma ciência exata, mas a aplicação da informática sobre qualquer coisa, e evidentemente sobre uma atividade humana e estatal como é o judiciário, não é uma ciência exata. Há opções a serem tomadas, né? Então, nós vimos muita coisa aí, eu não sei se vale a pena fazer esse retrospecto todo, mas aqui o que nós criticávamos coisas como fazer um peticionamento eletrônico simplesmente para dar em nada, né? Tinha lá autos físicos, tudo, não é, arcaico, funcionando dentro do cartório judicial, e gastava-se, não é, verbas públicas para implementar uma coisinha ali que não resolveria absolutamente nada. Os advogados na época até gostavam, porque não precisavam ir ao fórum, né? Mas, sem dúvida, aquilo não produzia eficiência nenhuma ao processo. Acho que até pelo contrário, porque dizíamos isso já na época, não é? As petições aí que 100, 200 mil advogados imprimiriam num dia seriam concentradas lá no órgão judicial. Então era evidente que isso não ia dar certo. Então havia uma perspectiva de uma informatização, né? Tínhamos uma ideia na cabeça desde sempre aqui na OAB, eu, colegas aí com o nosso presidente Marcos da Costa, e nem sempre fomos ouvidos, infelizmente. Mas chegamos até, podemos dizer que chegamos numa situação razoável. Nós estamos com um processo bem mais eficiente. A informática, finalmente, pelo menos aqui no estado de São Paulo, conseguiu alcançar um patamar de razoável excelência, está funcionando, está estável e, evidentemente, está facilitando a vida de todos os advogados. E veja, às vezes me deparo lá no meu computador, no escritório, e pensando, né, quantas horas demoraríamos para ver esses processos que estão aqui na tela. Quer dizer, vemos lá, né, quantas vezes o estagiário ia lá, passava a tarde lá, voltava, né, viu 10 processos que estavam todos na conclusão, né, perdeu o dia inteiro lá para receber aquela informação de que tinha 10 processos na conclusão. E isso está lá, né? Você, em 5 minutos, vê que os processos não saem do lugar. Isso, se não for possível ainda, nos escritórios, fazer alguma automatização para isso, né, para que nenhum humano se preocupe com o processo enquanto ele não andou. Já temos aí uns sistemas push aí que funcionam mais ou menos, enfim.
Agora, hoje, não é? Nós vivemos aí, como você falou, com sistemas diferentes. E, veja, eu tenho insistido muito numa tecla que, às vezes, os advogados reclamam muito, que é justamente a existência de sistemas diferentes. O problema aí, eu sei que você entende bastante tecnologia também, o problema não é o tribunal adotar sistema diferente, o problema é simplesmente a interface, né? Quer dizer, não precisa... Veja, o tribunal pode adotar o sistema que ele quiser internamente, até creio que é o mais adequado, até porque, eventualmente, sistemas diferentes, mais robustos, menos robustos, têm preços diferentes, para orçamentos diferentes, para tribunais de tamanhos diferentes. Então, quer dizer, é a mesma coisa... veja, nós temos aqui, acho que o Tribunal de Justiça deve ser o maior tribunal do sistema solar, né? Em número de processos, de volume de trabalho. É inconcebível imaginar que o Tribunal de Justiça de São Paulo, a estrutura da Justiça Paulista, vá funcionar bem com esses sistemas aí, não é, quase amadores, que se colocaram em alguns outros órgãos judiciais do país, né? Nós temos aqui um outro detalhe, que é o problema, sim, são os sistemas, diferentes sistemas. Tá bom, nós colocaríamos uma interface e aí seria adotar o sistema que quisesse, tá? Que ficaria escondido, né, talvez, do público, que seria o advogado, né? Mas eu acho que ainda assim nós encontramos alguns problemas na utilização do processo judicial eletrônico, né? Então, por isso eu trouxe o Zarif e o Simart para que aponte, né, se existem essas diferenças ou não, né? Quais são as dificuldades que se encontram, porque isso tudo nós vamos estar sempre em debate, né? Sempre pontuando, tentando resolver isso daqui e talvez melhorar mais ainda o sistema, né? Vamos começar com o Simart. Simart, você encontrou dificuldade com relação ao processo eletrônico? Olha, como advogado, como o senhor mesmo disse, eu comecei a advogar no processo de papel. Essa transição, ela é de fato um pouco difícil, né? A gente sofre um pouco. Claro que a tecnologia bem utilizada ajuda demais, né? Agora a gente tem que acostumar, tem que aprender a utilizá-la e o sistema tem que funcionar bem para que a gente possa saber utilizá-la e que ela cumpra o seu papel. Eu cito um exemplo, falando dessa época que eu advogava e tudo era no papel e pensando nas vantagens que a tecnologia dá. Eu sou do tempo em que o estagiário, quando ia procurar acórdãos, folheava aqueles índices anuais de revista dos tribunais para sair procurando um acórdão que servisse no seu caso. Hoje você entra ali na internet e consegue esse acórdão de vários tribunais com total facilidade. Então a informática ela pode ser muito útil e no processo digital, bem aplicado também. Só que a gente tem também uma questão aqui interessante. O nosso Código de Processo Civil ele começou a ser elaborado em 2009, que é por uma comissão nomeada na época pelo senador José Sarney, que começou seus trabalhos em 2009, tendo como presidente o ministro Fux e como relatora a professora Tereza Rudalvin. Então, o novo código ele foi pensado nessa fase de transição. Talvez ele tenha sido pensado ainda, e me parece que foi, com o processo, pensando-se no processo de papel, né? Então, parece que falta uma disciplina mais detalhada sobre algumas questões que envolvem o processo digital. Eu vou citar uma. A gente vê muita reclamação em boletins da Ordem, da ASP, falando de problema de citação, de falta de regulamentação clara da citação. Vejam, o novo código ele se preocupa demais com o princípio do contraditório. Basta que a gente veja, se nós pegarmos os 10 primeiros artigos do novo código, 3 deles falam em contraditório, a parte final do artigo 7º, o artigo 9º e o artigo 10º. Então, vejam, como se falar em contraditório se nós não temos uma citação realmente segura, bem regulamentada? Eu lembro até de um artigo do professor Marcancini, que ele fala da citação eletrônica. Ele fala, olha, dizer que a citação pode ser eletrônica é a mesma coisa que dizer que a citação pode ser no papel, mas precisa regular isso para dar segurança. Então, eu acho que alguns problemas que a gente vivencia é esse. O código talvez não esteja tão preparado, ou não esteja efetivamente preparado para o processo digital, porque pensado para o processo de papel. Então, de fato, a gente tem algumas dificuldades no nosso dia a dia, e às vezes não encontra a resposta certa no código. Zarif, você também é da mesma opinião? Você tem uma outra visão a respeito do assunto? Eu concordo com o Dr. Marcassini, com o professor Simard também. As colocações que foram feitas aqui são todas bastante reais e é o que a gente acompanha do dia a dia e da prática forense. Agora, eu acho que também um outro ponto que eu queria destacar é que o funcionamento do sistema
com o processo eletrônico precisa ter uma certa melhora, precisa ser melhor regulamentado. Porque o que a gente passa, e agora eu vou falar um lado bem prático da coisa, são problemas de dia a dia. Quer dizer, alguns processos, alguns cartórios, você faz o protocolo eletrônico, no dia seguinte aparece no sistema que a petição está nos autos. E 2 dias depois o juiz já apreciou. Em alguns cartórios leva 1 semana para aparecer que foi protocolada a petição no sistema do... Quer dizer, é uma coisa irreal. Para onde vai essa petição? O grande mistério que me intriga é onde foi parar aquela petição. Pois é. Aí tem cartório que diz que tem um funcionário que faz a juntada das petições. Juntada onde, se o processo é eletrônico? É a mesma coisa que ter que numerar as folhas, bater carimbo, rubricar. Então, não melhorou nada, né? Então, eu acho que a questão é o funcionamento mesmo. A gente precisa ver que o funcionamento... Outro dia, recentemente, estive num cartório que disse que a fila para o processo ir para a conclusão é de 3 meses. Para que o processo é eletrônico, então? Eu protocolo a petição, leva 3 meses para ela ir do meu computador para o computador do juiz. Não faz nenhum sentido. Então, concordo com as colocações feitas, o processo eletrônico é uma realidade, a ideia é que vai melhorar muito, é muito mais prático, mas precisa ser regulamentada, a coisa precisa ser melhor estruturada, é o que eu acho.